Pois é, gente. Eu fui desafiada pelo meu marido esses dias a trazer uma palavra para a igreja. E eu confesso a vocês que eu aceitei esse desafio com muito temor. Mas não um temor que é relativo ao medo, mas um temor que é relativo a você carregar a responsabilidade de dividir algo tão precioso como a palavra do Senhor com a igreja. E foi nesse lugar que eu me encontrei. E ele me desafiou a trazer essa palavra bem nesse dia, né? Dia dos Pais. E eu aceitei o desafio porque lá em casa nós temos esse propósito conosco. Nós temos o propósito de sempre dizermos sim ao Senhor. Sempre dizermos sim a tudo que Ele nos chama para fazer. E eu disse, eis-me aqui, Senhor. E eu fiquei pensando lá na minha casa, quando o Márcio me desafiou, eu disse, Senhor, eu só sei ministrar para criança. É no meio delas que eu gosto de me sentar, é no meio delas que eu gosto de cantar louvores para Ti, é no meio delas que o fluir do Teu Espírito vem através de mim, é no meio delas que eu amo estar. Mas aí o Senhor me levou lá em Provérbios capítulo 19, verso 23, que diz, aquele que teme ao Senhor descansa em paz. E aí eu disse, pronto, Deus, bate aqui do outro lado, porque desse lado aqui já foi. E eu fui para o meu quarto orar. Depois que o Senhor me deu essa palavra, eu descansei e fui orar ao Senhor e disse, Senhor, se é do Teu agrado que eu leve essa palavra à igreja, constrói em mim a ministração que a igreja precisa receber. Amados, eu não estou aqui hoje para falar nada de mim. Eu não estou aqui hoje para compartilhar uma palavra criada dentro da minha razão. Eu estou aqui hoje para compartilhar com a igreja algo que o Senhor falou primeiro comigo. E é uma palavra para os pais, sim. Para os homens, sim. Eu aceitei esse desafio e me coloquei diante do Senhor. E aí eu pensei, Senhor, não há temor. E o Senhor foi trocando esse sentimento por honra. E hoje eu estou aqui para honrar a vida dos homens que são pais dessa casa. Honrar a vida de vocês. Sintam-se honrados. Eu queria pedir aos homens e aos pais dessa casa que fiquem de pé, por favor. Muito bem. Igreja, vamos aplaudir esses varões abençoados, né? Vamos aplaudir. Nós temos aqui homens que são pais, nós temos futuros pais. E vocês são preciosos para o reino do Senhor. Amém? Vamos aproveitar esse clima festivo e eu convido toda a igreja a ficar de pé e abrir as suas Bíblias lá no livro de Apocalipse, capítulo 14, verso 1. Quem achou, vai dizendo amém aí. Amém? Glória a Deus. Apocalipse capítulo 14, verso 1. Eu vou ler na versão NVI. Ela diz: então olhei e diante de mim estava o Cordeiro, em pé sobre o monte Sião. E com ele 144.000 que traziam escritos na testa o nome dele, do Cordeiro, e o nome de seu Pai. Amém? Vamos orar. Senhor, nessa noite, Pai, eu venho diante de Ti te pedir, Senhor, que nós consigamos, ó Deus, romper com o natural que nos prende aqui, Senhor. Nós, nessa noite, Deus, queremos declarar a liberação da Tua palavra sobre essa igreja. Queremos declarar, Senhor, que o Senhor é o Senhor dessa igreja, Pai. Nos leva nesse lugar de entendimento, ó Deus, de quem o Senhor é.
nos faz fluir na tua verdade. Ó Espírito Santo, que nessa noite, Pai, o nosso coração seja encontrado com o teu. Que em nós, Senhor, não haja nenhuma resistência para aquilo que o Senhor vai nos comunicar nessa noite. Que no nosso coração, Senhor, não haja nenhuma raiz de amargura a ponto de não reconhecer a tua voz nessa noite. Ó Deus, vem sobre esse lugar. Ó Espírito Santo, faz aquilo que só o Senhor pode e sabe fazer, Pai, no nosso coração. Leva as nossas mentes até a tua santa presença. E nesse lugar, Pai, que é santo, o Senhor possa ser revelado na vida de cada um, da forma como o Senhor bem quiser. Vem, Senhor, e ministra-nos pela ação do teu Espírito nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amados, então, podem assentar. Aqui nesse texto de Apocalipse 14, nós vemos uma das visões que o apóstolo João teve dos últimos tempos. A palavra diz que ele viu o Cordeiro. E essa visão que o apóstolo teve, gente, ela foi uma visão espetacular. Sabe por quê? Porque nesse contexto aqui de Apocalipse, João estava tendo algumas visões. Se você voltar sua Bíblia um pouco lá no capítulo 13, João teve uma visão que foi apavorante. João viu a besta. No capítulo 13, a visão que João teve foi do grande dragão. E nessa visão, João compartilha que ele viu os homens se curvando diante dessa besta. Ele viu a besta proferir blasfêmias contra o santo Deus. Ele viu os homens adorando e sendo marcados com o número da besta em suas testas. É mais ou menos assim. Você vai dormir e você tem aquele pesadelo que é apavorante. Algo que você quer gritar e não consegue, algo que você quer se mover, quer correr e não consegue. E no auge daquele pavor do teu pesadelo, alguém te acorda. E você vê que você está no conforto e na segurança do seu quarto, com a pessoa que você ama do lado, você está na sua casa. Esse é o contexto. João viu no capítulo 13 essa coisa pavorante que foi o dragão. Mas a palavra diz logo no verso 14 que ele olhou para o alto e ele viu o Cordeiro. Ele viu o Cordeiro. Acho que aqui João deve ter ficado com a alma descansada. Ele viu o Cordeiro. Ele viu o Cordeiro de pé, o texto nos diz. Forte, majestoso, imponente e inabalável. Mas João também viu outra coisa. João viu que o Cordeiro não estava só. Ele viu que com o Cordeiro tinha 144 mil pessoas. E às vezes a gente tem a inclinação de pensar que essas 144 mil pessoas é a representação numérica das pessoas que vão ser salvas. É o número de pessoas que vai estar com Jesus na glória. Não. Esse número, 144 mil pessoas, ele é uma representação simbólica da totalidade da igreja. É a igreja do Senhor, é uma representação numérica da igreja adornada do Senhor. Sou eu e você e tantos quantos reconhecerem o Senhor como Senhor e Salvador das suas vidas. Essa foi a visão que João teve. A igreja adornada do Senhor. E cada um deles tinha o nome do Cordeiro, ou seja, o nome de Jesus na testa. Não o nome da besta que ele viu lá no verso 13. Tinha no capítulo 13, era o nome do Cordeiro na testa. Essa foi a visão que João teve. Esse é o verdadeiro selo que nós vamos carregar durante toda a eternidade. O nome do Senhor.
o nome do Senhor. Mas deixa eu acalmar aqui vocês. Eu não vou pregar hoje sobre a grande tribulação. Não vou pregar sobre o fim dos últimos dias. Não vou pregar sobre isso, gente. Hoje eu vou falar sobre o nascimento de um pai. O início de tudo. Mas sabe por que eu senti de compartilhar com vocês essa palavra lá de Apocalipse? Pela simples razão de que nesse texto de Apocalipse 14, é a última vez que nós encontramos a palavra pai na Bíblia. A última vez. Essa é a última vez que, se você ler o capítulo 14 de Apocalipse, você vai encontrar a última vez que essa palavra vai aparecer. E ela nos diz que existe um pai que está à nossa espera. Nós vamos encontrar com esse pai. Você pode sim dar um glória a Deus bem alto. Você pode sim. Essa é a visão que o Senhor deu a João. E é a mesma visão que nós vamos ter nos últimos dias. Nós vamos olhar para o alto do monte de Sião, como diz o texto, e nós vamos ver o Cordeiro de pé, inabalável. Essa vai ser também a nossa visão. Então o Senhor nos levou a esse texto hoje para dizer que existe um pai que está nos aguardando. Mas como é que nós vamos reconhecer esse pai? Como é que essa noção de pai é formada em nós? Por isso Deus deu os pais, para que vocês possam ir se inspirando e reconhecendo essa porção de paternidade que Ele tem para nós. Todos nós nascemos de um pai. Sabe, queridos, quando nasce um filho na terra, quando nasce um filho, um pai terreno é formado. Quando Analice nasceu, o pai Mateus foi formado. Quando Luca nasceu, o pai Márcio foi formado. Então, quando nasce um filho, um pai terreno é formado. Mas quando alguém se converte, quando alguém aceita essa condição de ser filho do Senhor, se estabelece uma paternidade que é eterna. Eterna. Aleluia. Todos nós nascemos de um pai terreno. Eu nasci de um pai, o senhor Francisco Fernandes Filho. Meu pai. Já está velhinho, mas é meu pai. Você, Miguel, nasceu de um pai. Você é fruto do amor de um pai. Mas ao longo da nossa caminhada, nós fomos resgatados de forma milagrosa por um outro pai. Nós fomos resgatados pelo Senhor e fomos elevados à condição de filhos do Deus Altíssimo. E esse Deus, Ele nos deu uma nova identidade. No dia que eu nasci, pela vontade do meu pai e da minha mãe, eu me chamei Regina Cláudia Solon Fernandes. Mas no dia em que eu me rendi ao Senhor, no dia em que publicamente diante da igreja, eu reconheci o Senhor como meu Senhor e meu Salvador, naquele dia eu passei a me chamar filha do Deus vivo. Oséias 1 vai me dizer isso. Filho do Deus vivo é você. Eu sou propriedade exclusiva do Senhor. A palavra me diz isso lá em 1 Pedro. O Senhor me deu uma nova condição. O Senhor me deu uma nova vida. E a partir desse dia, nada mais foi igual na minha vida. Desde o dia que eu encontrei o Senhor, nada mais foi igual na minha vida.
Nunca mais eu sequer dormi da mesma forma. Quase todas as noites tem aquela inquietação dentro de mim que me faz acordar de madrugada para orar por qualquer razão, por um motivo especial, por uma causa, e o Senhor vai trazendo nomes à minha memória, vai trazendo situações à minha memória, e ali eu vou me derramando diante dele. Nunca mais consegui dormir da mesma forma, nunca mais consegui nem comer da mesma forma, porque é sempre aquele estado de gratidão, aquela alegria tão grande em coisas tão simples, amados, tão simples, como sentar na minha varanda e comer um cuscuzinho junto dos meus amores. É uma alegria, e isso vem do Senhor, quando nós aceitamos essa condição de filho. Nunca mais nada foi igual. E não é assim quando nasce um filho? De repente está ali aquele casal, os dois dentro de casa, um olhando para o outro, conversando só com o outro, até que chega um filho e tudo muda. Até o cheiro da casa muda, né? Fica aquele cheirinho gostoso de neném dentro de casa. Tudo muda. Esse é o início de tudo. E para demonstrar isso para a gente vai ver um vídeo agora que reflete o início da história dos pais dessa casa. Escuto teu coração, cada batida está chamando meu nome. Sou atraído outra vez por teu sangue. Me sinto tão amado por ti. Me encontro em teu coração, pois você me aceitou pra sempre. O teu amor por mim é tão surpreendente. Me sinto tão mimado por ti. E é tão belo saber que eu sou filho e que tenho lugar em tua mesa. Não há nada melhor que escutar tua voz dizendo nossa comunhão é eterna. Você me amou primeiro, com amor verdadeiro.
lindo, hein, gente? Como é bom relembrar esses momentos dos nossos filhos, pequenos, ainda pequenos. E você que já é pai, eu queria que você parasse agora e que você procurasse na sua memória o primeiro olhar que você trocou com seu filho. Quem aqui não lembra do primeiro banho, o primeiro abraço, a primeira vez que ouviu a palavra papai? Quanta emoção em coisas tão simples, tão simples. Esse é o início da formação de um pai terreno. Mas quando nós nos convertemos e aceitamos o Senhor como nosso pai, nós também sentimos uma emoção parecida. Quem aqui não lembra da primeira oração? Quem aqui não lembra do primeiro choro na presença do Pai? Quem aqui não lembra da primeira vez que se sentiu abraçado pelo Pai? É algo que vai inundando o nosso coração, que parece que vai explodir, e aí você fala: ah, eu sou um filho amado, eu sou um filho amada. Então, quando nasce um filho, nada nunca mais é do mesmo jeito. E isso vale também, isso vale não só para o nascimento natural. Na casa da gente nunca mais é a mesma coisa quando chega um filho, mas isso também vale para o nascimento espiritual. Como eu já falei, quando nos convertemos, nada mais é mais do mesmo jeito. As tristezas não são tão tristes, porque agora o Senhor, que conhece a fundo a tristeza, vai nos ajudar e vai nos tirar desse lugar de tristeza. É isso que um pai faz. É isso que um pai zeloso e amoroso faz. Ele aponta para um outro lugar. Ele aponta para um lugar que tem vida. Assim nós fazemos com os nossos filhos, e é assim que o Senhor faz conosco. Romanos 8,16 diz que o próprio Espírito testifica, o próprio Espírito Santo testifica no nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Então não há como ter dúvidas. Uma vez que nos entregamos, o Espírito Santo que habita em nós, todos os dias Ele nos diz: você é minha filha, você é meu filho, eu te amo, você é precioso, você é preciosa, eu tenho algo sobrenatural para você viver. Não vive essa vida medíocre que o mundo diz para você viver, porque eu tenho uma vida nova para você. É isso que o Espírito nos diz todo dia, todo dia, todo dia. E Romanos 8,16 confirma isso. O próprio Espírito testifica, o próprio Espírito Santo testifica ao nosso espírito que nós somos filhos, filhos de Deus. Ei, Deus é nosso Pai, nosso Pai. Você pode dizer amém no seu lugar. Deus é nosso Pai, Deus é nosso Pai. É Ele quem cuida, é Ele que nos protege, é Ele que nos ama, é Ele que nos abraça. Ele é o nosso Pai e Ele nos tem amado com esse amor perfeito. A Escritura está repleta de vezes, de passagens que o Senhor fala conosco como Pai. A palavra Pai, gente, ela aparece 1592 vezes durante toda a Bíblia. 1592 vezes. E você pode pensar assim: por que tantas vezes essa palavra aparece na Bíblia? Eu penso que é porque Deus tem algo poderoso para compartilhar conosco através dessa palavra, que é tão pequena que na nossa língua só tem 3 letras. Tão pequena, mas que tem um significado eterno. Tem um significado eterno, profundo. É isso que o Senhor quer compartilhar em todas as vezes em que essa palavra Pai aparece na Bíblia. Tem algo poderoso para mim e para você. Deus vai nos usar como pais nessa terra.
Ele fez isso tantas vezes ao longo da história. Vamos dar uma olhada na vida de José. Abra, por favor, sua Bíblia aí, lá em Mateus capítulo 2. Aqui, o contexto desse capítulo é: Jesus já havia nascido, os 3 reis já haviam pegado a estrada, seguido a estrela para conhecer Jesus. Os 3 reis magos já haviam passado ali naquela estrebaria, já tinham conhecido Jesus, e o texto diz: depois que partiram, Mateus capítulo 2, verso 13, depois que partiram os reis, um anjo do Senhor apareceu a José em sonho e lhe disse: levanta-te, toma o menino e sua mãe e foge para o Egito. Fique lá até que eu diga a você, pois Herodes vai procurar o menino para matá-lo. Agora passa um pouquinho aí, vai lá para o verso 19, mesmo capítulo, verso 19, nós vamos ler do 19 ao 22. Depois que Herodes morreu, um anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito e disse: levanta-te, tome o menino e sua mãe e vá para a terra de Israel, pois estão mortos os que procuravam tirar a vida do menino. Ele se levantou, tomou o menino e sua mãe e foi para a terra de Israel. Mas ao ouvir que Arquelau estava reinando na Judeia em lugar de seu pai Herodes, teve medo de ir para lá. Tendo sido avisado em sonho, retirou-se para a região da Galileia. Amém. Amados, vocês percebem como Deus usou a vida de José como escudo e proteção sobre a vida de Jesus? Não foi à toa que cada um de vocês que são pais, que chegaram aqui hoje, receberam um mimozinho que dizia exatamente isso: Pai, você é o meu escudo e minha proteção. Foi isso que o Senhor levantou José para ser sobre a vida de Jesus. E esse é o primeiro ensino que o Senhor traz para vocês, pais, nessa noite. O Senhor vai usar vocês como escudo e proteção sobre a vida dos filhos de vocês. O Senhor vai usar vocês. O Senhor poderia ter enviado o anjo para falar com Maria, não poderia? O anjo já havia falado com ela para avisar que ela ficaria grávida. O anjo poderia, o Senhor poderia ter escondido, não poderia? Jesus e sua família ali naquela cidade para que ninguém pudesse ver? Claro que ele poderia. Ele poderia ter cegado o exército do rei Herodes, que estava a postos para matar Jesus. Ele poderia. Ele já havia feito isso. Lá no Velho Testamento, ele já havia feito isso contra o exército sírio. Quando Eliseu orou e disse: Senhor, cega o exército para que eles não me vejam. Eliseu orou. Está lá no 2 Reis, capítulo 6. Eliseu orou e o exército sírio ficou cego. Ficou cego a ponto de olhar para Eliseu e não reconhecer Eliseu. E o exército ficou cego de um jeito que o próprio Eliseu se apresentou ao comandante do exército e disse: Ei, o homem que vocês estão procurando não está aqui não. Ele está lá em Samaria. E o próprio Eliseu conduziu o exército até Samaria, onde eles foram presos. Deus cegou o exército sírio para que não pudesse ver o profeta Eliseu. Então ele poderia muito bem ter cegado os olhos do exército de Herodes, não podia? Podia sim, ele poderia ter feito isso. Mas ele não quis fazer isso. Ele preferiu usar um pai. Ele preferiu usar a vida de José. Ele preferiu usar um pai que conhecia as fragilidades do corpo infantil de Jesus. Ele preferiu usar um pai que amava Jesus. Ele preferiu levantar um pai que amava e que estava disposto a dar a sua própria vida
por Jesus. Portanto, vocês que são homens e que são pais dessa casa, ou que um dia virão a ser, né? Porque eu sei que aqui ainda tem homens que ainda não são pais. Vocês que um dia virão a ser pais, e vocês que já são pais. Nesses dias o Senhor tem levantado vocês como escudo e proteção sobre a vida dos filhos de vocês. E o Senhor continuará fazendo isso. Continuará. Deus colocou algo poderoso dentro de vocês para ser compartilhado com os filhos de vocês. E o que vocês carregam será como escudo e proteção sobre a vida deles contra as investidas do maligno. Nós estamos no mundo, né, gente? A gente tem visto as aberrações que têm acontecido. A gente tem visto o quanto as crianças têm sido assoladas todos os dias e todas as horas com mensagens enganosas. Mas o que vocês carregam dentro de vocês é escudo e proteção sobre a vida dos filhos de vocês. Amém? Nós vimos isso com a vida de José. Nós vimos que José era um homem comum, assim como vocês são. E que embora sendo Jesus, e embora Jesus sendo Deus, ele caminhou com José. Ele cresceu ao lado de José. Ele foi alimentado por José. Ele foi banhado por José. Ele foi vestido por José, quando ele ainda não sabia fazer nada disso. Mesmo ele sendo Deus, José tinha algo precioso para ensinar ao seu filho, assim como vocês também. E José não se deixou ser intimidado pelo fato de Jesus ser o Filho de Deus, ser o ungido, ser o Salvador esperado. José não se deixou ser intimidado por isso, porque ele sabia o que era ser um pai. Ele sabia a missão que ele tinha para cumprir. E aqui a gente traz o segundo ensinamento para a vida de vocês, que diz: mesmo na maior de todas as pressões, por maior que seja a dificuldade, vocês jamais vão poder deixar de compartilhar aquilo que o Senhor colocou dentro de vocês, no dia que Ele comissionou vocês, no dia que Ele transformou cada um de vocês em pai. Vocês precisam derramar isso sobre a vida dos filhos de vocês. Nenhum impedimento, nada, nenhuma pressão do mundo, nem a cultura louca que está aí nesse mundo, que diz que você tem que deixar os filhos serem o que eles quiserem ser, nada disso pode parar, nada disso pode barrar, nada disso pode impedir que você compartilhe a verdade de Deus sobre a vida dos seus filhos. Nada disso. A gente sabe que existe um sistema montado. Não precisa você ser um expert nas escrituras para você entender que existe um sistema diabólico montado para anestesiar as nossas crianças, para normalizar o pecado. Mas o Senhor conta com vocês. O Senhor conta com a casa de vocês. Meus queridos, eu quero dizer uma coisa para vocês. O que os filhos de vocês vão experimentar no Senhor, eles vão aprender dentro de casa. Não adianta vocês virem à igreja, se ajoelharem, orarem para a igreja, se vocês não fizerem isso dentro da casa de vocês. Se vocês não levantarem esse altar que se rende ao Senhor, junto com os filhos de vocês, não vai adiantar nada. Isso é abominação, o Senhor diz. Eu não me agrado. Então, esse sistema, lutar contra esse sistema, proteger os filhos, é missão dos pais. Vocês carregam algo precioso do Senhor para compartilhar com os filhos de vocês. E eu quero dizer para as mães, quando vocês virem os pais dando uma orientação aos filhos, colaborem.
colaborem, orem, estejam perto. Não repreenda, não fique na posição contrária. Seja um com seu marido na condução do seu filho. Seja um. Essa geração conta com vocês. O Senhor conta com vocês. Amém? Ele conta com vocês. Jesus era uma criança ainda, aqui em Mateus. Ele não sabia, talvez, nem comer direito. Ele não sabia caminhar direito. Ele não sabia se banhar direito. Mas ele foi banhado por José. Ele foi alimentado por José. Ele foi vestido por José. Seus filhos que ainda são pequenos, eles não sabem chegar até a presença do Senhor. Eles não sabem. Eles precisam que vocês mostrem o caminho. Eles precisam que vocês mostrem o caminho para eles. Eles precisam ver que na casa de vocês um pai se levanta para orar. Eles precisam ver que dentro da casa de vocês um pai gasta tempo se deliciando com a palavra. Eles precisam ver que na casa de vocês o pai jejua por algo comum da casa. Ainda pequenos, talvez seus filhos não saibam orar. Então eles precisam que vocês ensinem a eles esse caminho, até que a oração seja algo natural, até que a oração seja esse encontro com alguém que se ama. Esse é o modelo de pai que o Senhor espera. Não percam tempo. Escutem a voz do Senhor, como José um dia ouviu e obedeceu. Não percam tempo, escutem a voz do Senhor e revelem o Senhor aos seus filhos. Lembra do texto de Apocalipse lá no começo? Por favor, volta lá, Apocalipse 14:1. O texto que a gente leu no início diz que Deus está lá no alto, no Monte Sião, nos esperando, nós e aos nossos filhos. Por isso nós precisamos apresentar esse caminho para eles. Um dia todos nós vamos sair dos braços dos nossos amados pais e nós vamos ser encontrados nesse abraço de amor do Senhor. Um dia todos nós sairemos dos braços desse Pai eterno e nós chegaremos nesse Monte Sião. Mas como nós chegaremos lá, se ninguém nos mostrar esse caminho, se nós não aprendermos esse caminho? Jesus conhecia muito bem esse caminho. Jesus sabia como chegar na presença do Pai. Lucas 23:46 tem o registro das últimas palavras do Senhor. No último suspiro, Jesus ali na cruz suspira e diz: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. A gente só se entrega para quem a gente conhece. A gente só se entrega para quem a gente ama. A gente só se entrega para quem a gente confia. E Jesus conhecia o Pai. Jesus sabia de onde ele tinha vindo e para onde ele iria voltar. Ele e o Pai eram um. E aqui eu quero deixar o terceiro e último ensino para vocês. Já tivemos 2 outros. O primeiro ensino foi que o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, vai usar você como escudo e proteção sobre a vida do seu filho. Ah, pastor, eu não sei como fazer isso. Ah, pastor, eu não conheço esse Deus. O Senhor me diz que nessa noite tem gente que não conhece dessa forma.
Mas o Senhor diz: vinde como estás, e eu te habilitarei, eu me farei conhecido de ti, eu te conhecerei, eu te chamarei pelo nome, eu te comissionei a ser o meu filho, tu és o meu filho. Ainda que você não tenha essa dimensão de quem é o Senhor, hoje você tem essa oportunidade de conhecer a Deus e ser esse escudo e essa proteção sobre a vida do seu filho. O segundo ensino que nós tivemos nessa noite foi que a cultura do mundo e as pressões do mundo, elas não podem te parar de revelar, não podem te impedir de revelar o Senhor na vida dos seus filhos. E como a gente vê isso acontecendo? Eu vou voltar um pouco nesse ensino, gente. Vou falar. Porque às vezes existem pessoas que estão em rodas onde elas não deveriam estar, compartilhando coisas que elas não deveriam compartilhar. E às vezes nós estamos nesse meio, junto com essas pessoas. E os nossos filhos muitas vezes estão lá em casa, desprotegidos, desabrigados, sem o abrigo do Pai. E muitas vezes nessas rodas, nós não somos capazes de dizer: gente, já deu, eu vou para casa, existe uma esposa, existe meu filho, existe minha filha, existe alguém que está me esperando, existe alguém que está esperando que eu chegue em casa, e alguém alguém me esperando para que eu ore, tem um filho me esperando para eu colocar para dormir, tem um filho me esperando para que possa ser alimentado, tem um filho me esperando para que eu possa compartilhar algo do céu com ele. Às vezes nós ficamos nesses lugares, junto com outras pessoas e junto com o inimigo, sem dar conta do que nós estamos fazendo, sendo negligentes com a nossa casa, sendo negligentes com o chamado que o Senhor tem para nós. Então, no segundo ensino, nós vemos que nós não podemos nos intimidar por nada. Nada pode nos impedir de revelar o Pai eterno na vida dos nossos filhos. Nada, nem nós mesmos. Nós não temos esse direito. Porque se um dia a palavra diz, se a palavra diz que há um Espírito que testifica no nosso espírito que nós somos filhos de Deus, quem somos nós para barrar a ação do Espírito? Nós precisamos revelar esse Deus na vida dos nossos filhos. E o terceiro ensino é: seja um com o seu filho. Você já é um com a sua esposa, mas nessa noite o Senhor te chama a ser um com o seu filho. Seja um com o filho de vocês. E ser um é o fazer o coração andar na mesma sintonia. É ter sempre palavras de sabedoria, de ensino para a vida dos filhos. Seja um com o seu filho. E se você ainda não é pai, é só filho, seja um com seu pai. Porque talvez seja o seu pai que esteja precisando ser revelado para Deus. Talvez seja o seu pai que precise conhecer esse Deus eterno, esse Pai de amor. Talvez seja ele, e ele conta com você. Talvez até o seu pai já tenha partido. Não é verdade? Mas você hoje pode honrar aquilo que de bom o seu pai imprimiu na sua vida, aquilo que de bom o seu pai imprimiu dentro de você. Amém? Mas o fato é, todos nós nascemos de um pai. Pai Francisco, pai Raimundo, pai Paulo, pai Carlos, pai Fred, pai Marcelo. Todos nós nascemos de um pai. E ao longo da nossa caminhada, nós temos a oportunidade de sermos envolvidos por Deus Pai. Cantamos aqui, Ele nos adotou.
Fred orou sobre isso. Ele nos adotou. Ele escolheu ser o nosso Pai. Ele nos chamou pelo nome. Ele nos encontrou. E que nessa noite você possa ser encontrado nesse lugar de amor chamado Deus. E nada, nem ninguém pode nos separar desse amor. Nada e nem ninguém pode nos separar. Isso é graça. Isso é graça imerecida. Nós não fizemos nada para que o Senhor nos amasse da forma como Ele nos ama. Ele decidiu nos amar. Isso é graça. Mas às vezes nós encontramos pessoas que podem estar confusas, ou por vezes você pode até achar difícil reconhecer esse olhar desse Deus Pai amoroso, por causa da referência paterna que você teve. Uma referência que te machucou, uma referência que te fez sofrer, uma referência que te abandonou. Essa referência às vezes fica meio confuso na nossa mente, olhar para Deus e reconhecer esse Deus de bondade, quando nós temos essa referência. Mas eu quero lhe dizer nessa noite, para que você não olhe para o lado, para que você não olhe para trás. Se nós formos ler a genealogia de Jesus, a genealogia de Jesus está repleta de pessoas imperfeitas. Na genealogia de Jesus nós temos pessoas que são enganadoras. Nós temos Jacó, que era um enganador. Nós temos pessoas invejosas. Ali na genealogia de Jesus nós encontramos uma meretriz, né, Raabe. A genealogia de Jesus está cheia, está repleta de pessoas imperfeitas. Mas Jesus, Ele não olhou para as imperfeições da sua genealogia. Jesus olhou para o céu. Jesus olhou para o alto. Jesus olhou para o céu. E do céu Ele ouviu a voz do Pai lhe dizer: Tu és o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Isso foi o que Jesus ouviu. Portanto, nessa noite eu quero, em nome de Jesus, pedir a você que é pai, que você olhe para o céu. É de lá que vem toda boa dádiva. Tiago 1,17 nos diz isso. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, desce do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. Olhe para o céu. Olhe para o céu. Eu oro para que hoje possa ser restabelecida sobre a sua vida uma nova referência de Pai. Eu oro para que hoje você pare de olhar para as imperfeições do seu Pai, para que você possa olhar para o céu, para que você possa ouvir assim como Jesus ouviu: Tu és o meu filho amado, Tu és a minha filha amada, em quem eu tenho prazer. E que hoje você possa ser encontrado por esse Pai que te ama, por essa referência eterna de Pai. É do alto que vem essa nossa referência. Pais, olhem para o alto, olhem para o Senhor, absorvam tudo o que vocês puderem do Senhor, aprendam tudo o que vocês puderem do Senhor, estejam diante do Senhor com verdade e derramem aquilo que o Senhor vai lhes ensinar sobre a vida dos seus filhos. Derramem, sabe por quê? Porque eles estão olhando para vocês. Eles estão olhando para vocês. Ainda pequenos, eles estão olhando para vocês. E o que vocês mostrarem para eles hoje vai produzir algo dentro deles que os fará ser pais melhores, muito melhores
do que o que vocês são. Podem crer nisso. Porque o que o Senhor faz dentro de nós, Ele multiplica na vida dos nossos filhos. Ele é um Deus abundante. Ele é um Deus de fartura. Então aprendam o máximo que vocês conseguirem, olhando para o Senhor. E derramem isso sobre a vida dos seus filhos. Sejam pais segundo o coração de Deus. Vocês são a representação de Deus na terra. Vocês representam o Senhor na vida dos filhos de vocês. Por isso, desenvolvam um relacionamento sincero com Deus. Desenvolvam um relacionamento de verdade com o Senhor. Deixem os seus filhos verem vocês orando. Deixem os filhos de vocês verem vocês jejuando. Deixem os filhos de vocês vendo vocês acariciando a mãe deles, trazendo palavras que geram vida dentro da casa de vocês. Deixem os filhos de vocês experimentarem isso. E ainda pequenos, eles estarão olhando para vocês. Mas você pode pensar: eu perdi essa oportunidade. Meus filhos já estão criados, meus filhos já estão grandes, já estão casados, já estão morando fora. Continua orando, continua jejuando, continua conhecendo, sabe por quê? Porque na hora que você sentar para conversar com seu filho, o Senhor vai fluir através de você. O Senhor vai fazer gerar vida através da sua vida, na vida do seu filho. O seu filho vai ter o privilégio de ser conduzido por uma palavra sábia, por uma palavra de conhecimento, por uma palavra que dá destino. Então gasta tempo, não perde tempo. Gasta tempo no Senhor. Absorve, aprende, se habilita, ser aprovado pelo Senhor, para que o Senhor possa te usar na vida dos seus filhos, quando eles já forem grandes. Eu quero pedir o grupo de louvor para subir aqui. E eu quero pedir aos pais que fiquem de pé. Eu oro para que você possa ter recebido nessa noite essa palavra. Eu oro para que você olhe para a sua vida hoje à noite. Você que é pai, que você olhe para a sua vida, que você examine o seu coração, que você examine a sua mente, que você examine as suas atitudes. E se alguma coisa reprovar, se algo for reprovado, eu quero orar nessa hora, para que o Senhor venha com cura sobre essas áreas da sua vida. Eu venho orar nessa noite para que você possa conhecer esse Deus perfeito, esse Deus que te ama, esse Deus que é capaz de restaurar mente, corpo e coração. Existe, amados, eu creio que existe uma unção de paternidade que o Senhor quer derramar sobre nós nessa noite. Eu creio que existe um chamado do Senhor para cada um dos pais que está nessa casa nessa noite. Então, não se despeça, fica nesse lugar, porque nesse lugar o Senhor vai te ensinar a ser escudo e proteção sobre o seu filho. Nesse lugar o Senhor vai derramar habilidades para que você possa conduzir o seu filho no destino que Deus tem reservado para ele. Nesse lugar o Senhor vai converter o seu coração ao coração do seu filho. É isso que a palavra nos diz lá em Malaquias, que o Senhor, Ele virá, Ele enviará o espírito do profeta Elias, e ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais. Existe uma unção de paternidade sendo derramada nessa noite sobre essa casa, e eu quero glorificar o nome do Senhor por isso. Existe uma geração que clama: Abba, Pai. E essa geração é a geração do seu filho. Essa geração é a geração do seu filho. Essa geração clama: Abba, Pai. Ela precisa de você. Deus conta com você.
Deus te comissionou a ser um pai zeloso, como comissionou José. Ele te comissionou a ser um pai amoroso, como ele comissionou José. Ele te chamou a ser um pai de destino, como ele comissionou José sobre a vida de Jesus, mesmo sendo Jesus Deus. Hoje o Senhor te chama. Ei, pai, acorda, me reconhece como teu pai primeiro, para que eu possa fluir nessa paternidade sobre a vida do teu filho. Que nessa hora você seja encontrado nesse lugar de amor. E se você é apenas filho e não ainda é pai, que se dentro do seu coração existe um espírito de rejeição, se você não sente que você foi amado pelo seu pai como você precisava ser amado, se você sente que na vida do seu pai ele não foi zeloso com a sua vida, eu quero orar também para que nessa noite você receba a unção do perdão, para que nessa noite você libere o perdão sobre a vida dos seus pais. Eu quero pedir às crianças que estão lá em cima que possam descer. Se você teve um pai que foi ausente, se dentro de você clama por um espírito de orfandade, que nessa noite você se sinta abraçado pelos braços eternos do Pai, e que você receba a cura que vem do alto. Se você sente nessa noite que você precisa liberar perdão sobre a vida do seu pai, eu quero que aí onde você está, no seu lugar, você levante a sua mão, que alguém da casa vai orar por você. Se no seu espírito existe um espírito de orfandade, se no seu coração você sente que você não foi amado, que você foi rejeitado, levante sua mão, porque o Senhor vai usar alguém da casa para orar por você, para abraçá-lo com esse abraço de amor. E se você é só filho e ainda não é pai, essa casa hoje, amados, ela recebe uma unção de paternidade eterna. Essa casa hoje recebe uma unção de paternidade que se estabelecerá de geração em geração. A próxima geração colherá os frutos do que está sendo plantado, da unção de paternidade que está sendo gerada hoje aqui. Hoje é dia, no início do nosso culto, numa ministração, o louvor ministrou. Hoje é dia de reconciliação. Então hoje o Senhor abre esse espaço. O Senhor abre os céus sobre esse lugar nessa noite. Há um espírito de reconciliação nessa casa. Há algo que vai transformar. Eu sinto que nessa noite, amados, filhos terão os corações convertidos aos pais, e pais terão os corações convertidos aos seus filhos. Se você está com seu filho hoje aqui, você pode abraçá-lo, você pode orar por ele, você pode liberar uma palavra de destino sobre a vida do seu filho. Não impeça a ação do Espírito, não impeça. Sempre te abraça. Chega aqui na frente os pais. Aqui, por favor. Você que sente no seu espírito que esse é um momento de rendição. Você que sente no seu espírito que esse é um momento em que Deus está revelando, se revelando como Pai amoroso,
como Pai eterno. Chega aqui na frente. Os teus filhos, os filhos que o Senhor comissionou para serem pais nessa terra, mas acima de tudo o Senhor os comissionou para apresentarem aos seus filhos um Pai eterno, um Pai que não falha, um Pai que não muda, um Pai zeloso, um Pai inabalável. O Senhor os chamou para ser esse Pai na vida dos seus filhos. Que nessa noite, cada pai dessa casa receba essa unção. Que cada pai possa liberar sobre a vida dos seus filhos aquilo que o Senhor colocou dentro de José, e José compartilhou com a vida de Jesus. Esse Espírito que clama, Abba, Pai. Esse Espírito que nos faz olhar para o alto e reconhecer Deus como Pai amoroso. Reconhecer Deus como Pai zeloso. Reconhecer o Senhor como o único Senhor, como aquele que é suficiente para conduzir a sua casa até o Monte Sião, aquele que é poderoso para conduzir você e os seus filhos até a presença do Rei dos Reis. Ele é poderoso para fazer isso. Sejam habilitados nessa hora, amados. Sejam habilitados a conduzir os seus filhos nesse lugar de adoração. Sejam habilitados a estarem diante do Senhor, apresentando os seus filhos, conduzindo os seus filhos nesse lugar de amor. Amém? A igreja pode aplaudir a esses homens. Aleluia. Glória a Deus. Podem se assentar, amados.